Jesus. Amém. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim para nós: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, maldito. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém. Amém. Palavra do Senhor para nós. Você pode se assentar nesse instante. Janeiro de 2011, eu ainda estava na faculdade de teologia, no seminário, nessa preparação para o ministério pastoral, que começou, na verdade, em janeiro de 2010, fechando meu primeiro ano, voltando de férias para minha cidade de Muriaé. E sempre que eu estava de férias, e dessa vez não foi diferente, acontecia algo que eu gostava bastante, me sentia muito honrado, que era, ao saberem, alguns amigos, conhecidos, ao saberem que eu estaria de férias, entravam em contato comigo para me convidarem para ministrar nas igrejas, tanto nas igrejas metodistas, quanto de algumas outras igrejas lá, vários amigos, né? Cresci lá, então conhecia gente de todo tipo, e sempre acolhi isso com muito carinho, muita honra. Mas em janeiro de 2010 eu recebi um convite, que a princípio fiquei muito feliz, e depois esse convite me trouxe uma grande experiência e uma grande reflexão, e ao me preparar para ministrar a vocês, eu não pude deixar de me lembrar dessa experiência. Uma amiga muito querida, com quem estudei muitos anos, era de uma outra denominação e me convidou para pregar na igreja dela. Aceitei, os dias foram passando, já estava lá de férias, curtindo. Nas vésperas desse encontro, recebi uma visita na minha casa, não dessa minha amiga, mas da mãe dessa minha amiga. E ela foi lá na minha casa e disse que precisava conversar comigo em relação a esse convite que eu havia recebido de ministrar na igreja dela. Acolhi, tudo bem, olá, tudo bem? E aí nós começamos a conversar. E eu vi que ela estava fazendo muitas e muitas voltas, cheia de 5 dedos e tal. E ela parecia, eu percebi rapidamente, que ela não estava muito confortável da filha dela ter me convidado para pregar na igreja dela. E ela foi cheia de 5 dedos, rodando. E lá pelas tantas, eu percebi que a grande preocupação dela em me abordar nas vésperas desse convite era a preocupação de garantir que eu estaria na igreja dela de terno e gravata. A preocupação dela de que eu fosse pregar na igreja dela, essa filha dela tinha deixado bem demarcado para mim que eu só poderia subir no púlpito daquela igreja se eu estivesse devidamente caracterizado de terno e gravata, porque era um absurdo, seria uma blasfêmia inadmissível que eu estivesse naquele altar com outra vestimenta que não fosse terno e gravata, porque eu blasfemaria o altar daquela igreja se eu subisse de outra forma. E como o convite já estava aceito, para mim, usar terno ou não usar terno, tanto faz. Se para mim tanto faz, eu falei, não, fique tranquilo. Eu tenho terno, gravata, vou bonitinho, vou escolher meu melhor terno, gravata e vou. Aquele terno maravilhoso, da 25 de março, né, na época. Vou levar ele lá, aquela gravatinha, né, toda amarrotada, levo. Mas essa experiência foi muito interessante porque, em momento algum, havia da parte dela preocupação com o meu caráter, com o meu testemunho, como eu estava levando a minha vida e que tipo de pregação eu levaria para aquela comunidade, que tipo de mensagem, que tipo de ênfase, que tipo de conteúdo.
O que eu levaria para aquela comunidade? A grande preocupação dela era com a minha estética de espiritualidade. Quem eu era, o que eu estava fazendo, se de fato eu era alguém que merecia, entre muitas aspas, estar naquele espaço. Mas se eu estivesse de terno e gravata, eu atenderia um critério básico daquela comunidade para estar numa posição de honra para ministrar aquela igreja. Isso é muito sério, porque desde aquela época, nessa experiência, de novo, ao olhar para Gálatas, ao pensar no que estamos vivendo aqui, eu me lembrei, desde aquela época, especialmente nessa experiência, que nós corremos um grande risco na nossa experiência. Um grande risco de perdermos o foco daquilo que é, de fato, essencial na nossa experiência cristã. Nós corremos um risco de sermos seduzidos por uma mensagem, por um caminho, por experiências que não são necessariamente a essência do Evangelho e nos apegarmos àquilo que não é necessário, não é essencial e por vezes é até descartável, é insignificante da parte de Deus para nós e nós ficaremos, se seduzidos, apegados a isso que no final das contas significa absolutamente nada. E é justamente esse alerta que o apóstolo Paulo está fazendo aos Gálatas, de uma maneira que poderíamos dizer até desesperada, que nós, como igreja, precisamos nos abrir para esse alerta. Que há um risco de sermos seduzidos por aquilo que Paulo está chamando aqui de um outro evangelho. De um outro evangelho. Perceba o desespero que há nas palavras de Paulo aos Gálatas. Ele começa a sua carta. Com 5 versículos ele faz uma saudação, ele cumprimenta a sua comunidade, e logo, já no versículo 6, sem rodeios, sem cerimônias, ele vai dizer algo muito objetivo, muito contundente. Eu estou surpreso com vocês. Estou pasmo. Confesso para vocês que estou assustado com vocês. Assustado com o quê? Ele está dizendo com a forma, com a velocidade, com o jeito que tão depressa vocês passaram, perceba que coisa séria, que vocês passaram daquele que havia chamado vocês por meio da graça de Cristo para um outro evangelho. Vocês estavam vivendo um evangelho pregado por mim, mas eu estou assustado que de forma tão veloz, tão rapidamente, vocês passaram disso para uma outra coisa, um outro evangelho. E quer saber, na verdade, nem é evangelho. Nem é evangelho. Vocês estão dando ouvidos a algo que levou vocês, isso é muito sério, vocês passaram, vocês abandonaram, vocês saíram da presença daquele que lhes chamou da graça e passaram a dar ouvidos a uma outra mensagem. Uma outra mensagem. E Paulo vai dizer que essa mensagem é tão perigosa, tão séria, que nós devemos considerá-la maldita. Uma mensagem que deve ser caracterizada, talvez na sua Bíblia tenha a palavra que tem aqui na minha, anátema, maldição. Justamente com todo aquele que ministrar algo semelhante a isso daqui, esse também deve ser taxado por vocês como maldito, promotor de maldição. Então perceba, há no meio das igrejas da Galácia uma mensagem que seduziu essas pessoas. E ele vai dizer até no versículo 3 algo interessante: ó seus Gálatas insensatos, quem seduziu vocês, quem enfeitiçou vocês? Uma mensagem que chegou na comunidade, aos ouvidos da comunidade, que ela chegou com um ar de superioridade, de pureza, de espiritual, e tão doce, tão gostosa, que ele vai dizer: vocês estão como que pessoas enfeitiçadas, encantadas, seduzidas. Mas eu preciso dizer para vocês que essa palavra que vocês estão dando ouvidos, que parece até ser um evangelho, quem está ministrando para vocês está dizendo que é o evangelho, eu preciso dizer para vocês, isso é maldição.
Considerem essa palavra que estão chamando de evangelho maldito. Maldito. E aí a grande pergunta para nós, que evangelho é esse? Que palavra é essa que estão pregando para os Gálatas, que enfeitiçou o coração, os tornou cegos, seduziu, fez com que eles percebam que eles tão depressa saíssem da presença daquele que lhes chamou da graça de Jesus. Paulo está dizendo aqui, vocês estão tudo desviados. É isso que Paulo está falando. Vocês estavam na presença, no desfrute de Deus que lhes chamou pela graça de Jesus. Vocês passaram disso. Vocês saíram disso. Vocês decaíram da graça. Paulo está dizendo assim, vocês se desviaram do caminho. E a grande crise é que vocês pensam que não. O grande problema é isso. Por isso ele está dizendo, há um outro evangelho, e eu preciso dizer, não é evangelho, isso é maldição para a vida de vocês, porque o resultado disso é condenação. É condenação. E se vocês continuarem, vocês de novo, se sujeitarão a jugo de escravidão. É o alerta de Paulo. Mas o que está sendo dito para essa comunidade? Do que Paulo está falando? O apóstolo Paulo planta diversas igrejas, diversas comunidades na sua primeira viagem missionária. Quando ele e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia, cheios do Espírito Santo, como a gente lê em Atos capítulo 13, eles saem mundo afora, começam a pregar a palavra e vai plantando algumas igrejas. Galácia, diferente de outras cartas aqui, é uma região. Então Paulo vai plantando diversas igrejas nessa região que ele vai chamar de Galácia. Nessa grande área ele vai plantando diversas igrejas. E ele vai levando o evangelho da graça de Cristo. Ele vai pregando o evangelho da graça de Cristo. E por que Paulo faz isso? E de que forma Paulo faz isso? Paulo faz isso porque, como nós vamos ler no final do capítulo 1, no capítulo 2, porque ele entende que ele recebeu do céu uma vocação para que ele levasse o evangelho para os gentios, para fora. E isso é muito importante você entender. Porque aqui está o miolo da crise. Aqui está o problema que Paulo está enfrentando. Porque Paulo está ministrando um evangelho de uma forma que algumas pessoas estão considerando como incompleta, deturpada, imperfeita, que precisa de retoque. Você já convive, ou já trabalhou, ou trabalha com alguém perfeccionista? Já trabalhou assim? Já conviveu? A pessoa te pede uma tarefa, você vai lá e faz. Aí quando você vira as costas, a pessoa está lá, não, só dá um retorno. Não. Aí a pessoa te entrega, você faz, ficou bom? Ficou, mas deixa eu. Pega e faz então, retoques. Por quê? Na concepção dessa pessoa, o que você fez não está bom. Se ela precisa pôr a mãozinha dela para dar um toque, ela está dizendo carinhosamente que o que você fez não é bom. Ela fala, não, ficou bom, deixa eu só dar. Não ficou bom. Ela vai lá dar um retoque. Paulo está sofrendo esse tipo de coisa. Estão querendo dar um retoque na pregação de Paulo. E por que estão querendo dar um retoque na pregação de Paulo? Porque o que Paulo fala, o que Paulo prega, e o que ele vai enfatizar aqui, é um evangelho que nos coloca numa posição complicada. Se nós não estamos abertos ou plenamente abertos para a graça de Cristo. E por que isso é importante? O que acontece? Deus escolheu salvar o mundo. Deus escolheu vir ao mundo. Deus, ao nos amar, ao ver a nossa condição, Ele decidiu vir ao mundo nos salvar. Ele se fez história. Ele decidiu assumir a nossa forma humana e pisar nessa história, tornar-se concreto. E para isso, na sua infinita soberania, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder e na sua autonomia, Deus decidiu começar de algum lugar, de um ponto.
tanto na história quanto na geografia. Então ele vai lá no famoso Abraão e começa a construir uma história de salvação. Deus elege Abraão para que por meio dele todas as famílias da terra fossem benditas, fossem abençoadas. De Abraão nasce um povo que recebe as suas marcas, a sua identidade, o povo de Israel, que tem as suas festas, os seus símbolos, e Deus vai, através desse povo, construindo a sua história, o seu caminho de salvação. Deus vai estabelecendo os seus marcos, vai colocando a sua identidade, preparando tudo até que alcançássemos a plenitude dos tempos e nós, humanidade, pudéssemos compreender a grandeza e a obra de Deus no mundo. Aí os autores da Bíblia Sagrada vão olhar para tudo isso e dizer assim: isso tudo era sombra do que viria. Deus usou toda essa história, todo esse amparo cultural, esse povo de Israel, para que por meio de Israel houvesse luz para as nações. Luz. Há uma promessa sobre a vida de Abraão que vai alcançar toda a terra. E eu vou começar de algum lugar, desse povo. Farei a partir desse povo uma grande obra. E Jesus então vem desse povo. Jesus era judeu. Viveu na região da Galileia, da Judéia, de Samaria, nesse território que nós chamamos de Israel. É de lá que veio a nossa salvação, ele brotou de lá, ele se concretizou lá, desse ponto da história. Mas o que Paulo vai entender, e é o que todos nós deveríamos entender, que essa cultura, essa história, esse povo, foi um instrumento de Deus para revelar a sua vontade ao mundo. E Israel era uma espécie de útero, onde a história da salvação estava sendo gerada. Mas chegaria um tempo, e chegou a partir de Jesus, que esse útero precisaria ser rompido, e o que fora gerado nesse útero precisava ir para fora. E esse evangelho, essa mensagem que foi gerada nesse escopo, nesse ambiente, e as primeiras pessoas a compreenderam que eles levassem a essência, a grandeza, a pureza dessa mensagem, mundo afora. E o que acontece? Paulo, sendo um judeu, criado nessa cultura, entendedor desse ambiente, ele recebe essa revelação. E o que ele faz? Ele entende: Deus me levantou para levar o evangelho para longe, para fora, para os gentios. O povo da Bíblia Sagrada divide o mundo em dois quadrantes: o povo eleito, o povo judeu, e o resto, chamado de gentios, ou carinhosamente chamado de cães. Você é um gentio, porque você não tem o sangue real da descendência de Abraão. Você não está conectado lá. Você é brasileiro. Talvez você nem sabe quem que é sua avó, seu bisavô, filho de índio. Você nem sabe de onde vem. Se você for fazer sua árvore genealógica, vai ter 2 galhos, você não sabe o resto, você não sabe nem de onde você veio. A gente não tem essa conexão. Mas um judeu puro faz questão de saber de que tribo pertence, de onde veio, a que casa ele responde, debaixo de que tradição ele está, porque isso é importante. Mas Paulo entendeu que isso tudo foi um instrumento de Deus para a revelação para o mundo, para que Jesus pudesse transparecer-se para o mundo. E Paulo está fazendo o quê? Paulo entendeu essa mensagem, e ao sair mundo afora, ele está pregando o evangelho de Jesus, que se baseia na única e exclusiva ação graciosa de Deus. Em que se resume o evangelho de Paulo? Qual era a síntese do evangelho de Paulo? Deus amou o mundo. Por meio do seu Filho veio ao nosso encontro. Jesus deu a sua vida por nós, a fim de que por meio dele, nós pudéssemos nos tornar aceitos do Pai. Somos justificados por meio de Cristo, por meio do sangue de Jesus. Qual é a exigência que nós temos agora para que Deus olhe para nós e nos acolha como seus filhos e nos faça seu povo? O que nós precisamos fazer?
crer de todo o nosso coração em Jesus. Crer. Essa é a mensagem de Paulo. Nós estávamos subjugados, como um pássaro na gaiola, impedidos de voar, mas o Salvador veio ao nosso encontro, abriu a nossa jaula, nos deu vida e agora nos possibilita sair para voar. E o que eu posso fazer para experimentar essa experiência aqui, para viver isso daqui, para que eu possa sair e viver livre? O que eu preciso? Crer em Jesus de todo o seu coração. Uma vez que eu creio em Jesus de todo o meu coração, deposito nele a minha confiança, pela fé, eu recebo a presença do Espírito de Deus na minha vida, eu posso nascer de novo, a minha natureza morta, pecaminosa, dominada pelo pecado, não mais existe, porque agora eu sou uma nova criatura, aquilo que me prendia não prende mais. Eu posso agora bater as minhas asas, eu não sou mais cativo do pecado, eu tenho agora liberdade. É disso que Paulo está falando, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O que ele está dizendo, eu não preciso mais ser dominado pelo pecado. Liberdade não é, então eu posso fazer o que eu quero. Não, agora você pode fazer o que Deus quer que você faça. Essa é a liberdade da Bíblia Sagrada. Você agora tem condição de fazer o que Deus espera que você faça, como um filho amado que Ele disse que você é. Você quer experimentar essa palavra? Você quer experimentar essa realidade? Você não quer mais ser subjugado pelo pecado, ser escravo de você, das suas vontades, andar debaixo de peso, de condenação, ser tido por Deus como seu filho, ser povo de Deus? Você quer isso? Quer. O que eu preciso fazer, Paulo? Confie em Jesus de todo o seu coração. E essa fé de todo o coração fará com que o Espírito Santo de Deus venha sobre você e você nasça de novo. A natureza de Deus estará em você. E aí sim você será declarado justo, filho de Deus. Justificados seremos por meio da fé em Jesus. É isso. O que mais, Paulo? Mais? O que eu tenho que fazer? Como assim o que eu tenho que fazer? Não, mas é crer, creia. Não, o que mais? Essa é a crise que Paulo está enfrentando. Porque o risco é pensar em que a graça de Deus é insuficiente para nos tornar justificados diante de Deus. E aí a gente precisa colocar alguns adereços, algumas exigências, para que a gente se sinta amado de Deus. Essa é a crise desses que estão dando retoque na pregação de Paulo. Porque Paulo está indo mundo afora, pregando única e exclusivamente a graça de Deus. E o que esses cristãos de tradição judaica estão fazendo? Não. Não é bem assim não. E enquanto Paulo segue nas suas viagens missionárias, plantando novas igrejas, pastoreando o seu grande e complexo rebanho, missionários, pregadores itinerantes, espirituais, estão se infiltrando nas comunidades paulinas, dando retoques na pregação de Paulo. Com uma palavra aparentemente poderosa, aparentemente espiritual, aparentemente do céu. Por isso Paulo está falando, mesmo que um anjo apareça na sua frente e fale uma coisa que não é compatível com o fundamento que nós já lançamos, maldito. E se eu daqui a alguns anos voltar aqui falando coisas diferentes dessas que eu disse, me considerem maldito, porque aí sim eu pirei. Me considerem maldito. Perceba o que Paulo está fazendo aqui? E o que esses pregadores estão fazendo? Eles estão em crise por quê? Porque eles querem agregar exigências à graça de Deus. Não conseguiram entender que tudo que o povo havia vivido era sombra daquilo que viria. O permanente veio, o suficiente veio, mas eles ainda estão conectados na tradição.
apegados em coisas desnecessárias, que tiveram sim o seu valor, a sua utilidade, foram sim um instrumento de Deus, mas perderam a sua serventia quando o permanente se manifestou. E o que eles estão fazendo? Além da graça de Cristo, ok. Vocês receberam Jesus? Vocês confiam em Jesus? Vocês receberam a palavra? Vocês depositaram confiança em Jesus? Vocês conseguiram? Vocês entenderam? Corta, por favor. Vocês conseguiram entender? Vocês confiam em Cristo? Confiaram? Creram de todo o coração? Sim, mas ainda falta um negocinho. Vocês precisam acolher a identidade judaica. Porque nós, os judeus, fomos os primeiros. Somos o povo santo. Somos os exclusivos. Nós somos a porta da salvação. Então, além da fé em Jesus, vocês precisam adotar essa identidade. Vocês precisam de circuncisão. A marca que foi dada lá para Abraão, como símbolo da aliança, da pertença, eles estão dizendo: vocês agora também precisam manter isso. Então é necessário que os homens da comunidade passem por essa experiência da circuncisão, que é uma marca, que é uma mutilação na genitália masculina. E aí a mulher será incluída na promessa de Deus por um homem, seja pelo seu pai, pelo seu marido, ou por um irmão mais velho. Segregação. É necessário vocês abraçarem isso, porque se vocês não assumirem para vocês essa identidade, vocês não são completos. Vocês precisam colocar algumas outras coisas da nossa tradição, porque esse evangelho que vocês estão ouvindo, ele é um evangelho fraco, deturpado, limitado, insuficiente. E Paulo, na verdade, Paulo está querendo agradar vocês, fazer média, tornar um evangelho mais fácil. Por isso Paulo está dizendo aqui: por um acaso vocês pensam que eu estou a fim de agradar as pessoas? É isso que vocês estão ouvindo a respeito de mim? Porque para fazer isso, eles estão depreciando Paulo, diminuindo a autoridade de Paulo, questionando a sua capacidade como pregador, como apóstolo. Então vocês percebem a seriedade do que está acontecendo aqui? Coloca-se exigências além da fé em Cristo para a salvação. Para que Deus olhe para você e acolha você como filho, filha de Deus. Tudo bem, aceite a Jesus, mas você precisa abraçar algumas marcas da nossa identidade. Você precisa, além de crer em Jesus, viver como um judeu, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos os herdeiros da promessa. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Sobre nós está a bênção de Abraão. Então vocês precisam vir para o nosso povo, tornar-se nosso povo. Além de se converterem a Jesus, você tem que se converter ao judaísmo. Assumir essas marcas da identidade judaica. Aí sim você é povo de Deus. Paulo está dizendo que isso é besteira. Baboseira. A graça de Cristo é suficiente. Suficiente. A única exigência que há sobre nós é creia de todo o seu coração. Porque nada do que nós podemos oferecer para Deus, nada do que façamos para Deus, fará com que Ele olhe para nós de um jeito diferente, para o bem ou para o mal, para mais ou para menos. É um ato da parte de Deus para conosco. Nos compete apenas crer nos méritos de Cristo, acolher os méritos de Cristo. Nós nos tornaremos povo de Deus, não ao abraçar algumas marcas, alguns elementos culturais, que dizem para nós que são espirituais, que são exigências do céu para nós, mas quando nós depositarmos o nosso coração na presença de Jesus, porque só por meio da fé que nós receberemos o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito Santo de Deus que fará com que nos tornemos uma nova criatura. Não há outro caminho. Qualquer outra atitude que fizermos para Deus é insuficiente, de que por elas mesmas isso gere em nós transformação.
O que Paulo está dizendo para nós, não confundam as coisas. Se vocês quiserem fazer coisas para Deus, é necessário sim que façamos coisas para Deus. Ele espera que façamos coisas, mas em resposta ao que Ele já fez por nós. Faremos porque somos amados, faremos porque somos livres, faremos porque estamos sendo salvos, porque Ele já nos comprou, já estamos ressuscitados e agora, porque Ele fez, nós podemos responder à graça de Deus, mas não há mérito nisso. Não há mérito nisso, porque Ele está dizendo para nós, e Ele vai desenvolver isso ao longo do Evangelho, que os descendentes de Abraão são, na verdade, os que creem como Abraão. Não são os que têm a descendência de Abraão. Certa feita eu estava conversando com um colega, e eu confesso meu desespero, porque ele estudou comigo na faculdade. Conversando com ele, e ele disse o seguinte, todo empolgado, né? Acho que eu até frustrei ele. Cara, tive uma experiência maravilhosa e tal, aquela coisa toda. Eu falei, legal. Cara, fui para Israel. Nossa, cara, fantástico. Fui para Israel, não sei o que e tal. E você não sabe da maior, o que foi? Batizei no Rio Jordão, cara, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando para ele e acho que ele esperava assim que eu ia ficar, sensacional. E eu fiquei esperando assim, tipo, tá, me conta. Aí ele, que diferença fez na sua vida? Como assim? Israel, batizar no Rio Jordão? Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Estarmos num lugar considerado sagrado, fui batizado no mesmo lugar que Jesus. Que diferença isso faz? Experiências humanas. Qualquer ser humano produz, te oferece, acessível a quem tem dinheiro. E quem não tem? Então, quem não pode pagar uma viagem para Israel e mergulhar lá, vai ser menos espiritual do que quem pode? Então, as bênçãos de Deus estão condicionadas ao nosso poder aquisitivo e experiências humanas nos conferem aperfeiçoamento. Não estou dizendo que eu não quero ir, viu, gente? Mas perceba a diferença. Você pensar que, ao pisar num território sagrado, entre muitas aspas, banhar-se em águas sagradas, se Naamã já estava em crise com aquelas águas, imagina hoje. Isso vai agregar alguma coisa. Deus vai me elevar, vai me amar mais, vai me considerar mais especial. Eu vou subir na elite porque estive na Terra Santa. Outro amigo, também empolgado, foi fazer uma pesquisa e descobriu, não sei como, que ele era da tribo de Benjamim. Não, eu pesquisei que minha família vem de não sei onde, e na dispersão a família foi para tal não sei o quê, aí teve a guerra X, esse povo deslocou, fez aquele mapeamento assim, sabe que tal? E eu descobri que eu sou da tribo de Benjamim. Eu falei, eu sou da tribo dos Bagli, falei com ele. Que diferença faz? Porque Paulo está dizendo para nós que não é uma experiência humana. Não é uma experiência humana. Quem são os descendentes de Abraão? São os da fé. São os da fé. Então não interessa se você é da tribo de Benjamim, do Joaquim, do José, dos Bagli, não interessa de que tribo você é. A grande pergunta é, você crê em Jesus de todo o seu coração? Você crê nisso de todo o coração? Paulo está dizendo assim, a bênção de Abraão está sobre você, está sobre a sua casa. Porque experiência humana nenhuma pode fazer com que você experimente o que só o Espírito Santo pode dar. E isso não está à venda, isso não está debaixo do controle de ninguém. O fato de talvez uma agência poderosa vender para você um pacote e dizer assim, lá você vai ter uma experiência. Deus não anda debaixo da agenda de ninguém. Não anda debaixo da agenda de ninguém. Por isso ele está dizendo aqui, nós os da fé somos aperfeiçoados. Ele está dizendo, Gálatas, percebam,
Vocês ficaram loucos, vocês começaram a caminhada de aperfeiçoamento no Espírito e vão agora continuar no próprio braço, acolhendo essas besteiras, agregando exigências que não existem da parte de Jesus. Cuidado com esse evangelho. E por que Paulo está dizendo que é maldito? Por que Paulo está dizendo que é maldito? Porque toda e qualquer exigência que é colocada sobre nós, ou que nós colocamos para a vida das pessoas, se essas exigências forem cumpridas, elas não resultarão em absolutamente nada, se não forem resultado da graça e da fé em Jesus. Não vão resultar em nada. Eu poderia muito bem, por exemplo, colocar para a igreja, para vocês, uma série de exigências aqui. Para estar aqui tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, num tom de organização, de ordem, tudo bem. Numa experiência nossa comunitária, tudo bem. Mas se eu pensar que se você obedecer às regrinhas que os pastores estabeleceram para a igreja, e ao obedecer essas regrinhas, você será mais amado por Deus, Deus vai abençoar você mais, isso é maldição. Isso é maldição, porque Paulo está falando, isso vai nos manter em jugo de escravidão, sabe por quê? Obedecer às regrinhas, cumprir as exigências humanas, andar conforme a vontade humana, não transforma a vida de ninguém. Não transforma a vida de ninguém. Por exemplo, estar num culto desse, você pode vir num culto desse e sair daqui talvez até pior do que você entrou. Você pode participar de um ministério da igreja e sair pior do que você entrou. Não necessariamente fazer, trabalhar, estar, garante que você experimentará. Agora, se tudo isso for resultado da graça de Deus, ou tudo isso impulsionar você para a confiança na graça de Deus, aí sim tem valor, porque não estão nas coisas, mas estão em quem nós confiamos. Em quem nós confiamos. Por isso Paulo está dizendo, se vocês ouvirem outra mensagem que não seja a confiança plena na suficiência da graça de Jesus, que é acessada por meio da fé em Cristo, gritem bem alto, declarem bem alto, maldição, maldição. Isso não pode estar no nosso meio. Não pode estar no nosso meio. Nós somos o povo da graça de Deus. Nós somos o povo aperfeiçoado única e exclusivamente pela graça de Deus. Tudo que for fora disso serão experiências humanas. E aí eu posso encerrar dizendo que Jesus disse para Nicodemos: o que nasce da carne é carne. É carne. Os resultados das nossas experiências humanas são experiências carnais. Boa, legal, diverte, a gente fica bem, enche a barriguinha, vai para casa e sabe o que continua? O pecado continua escravizando você. É isso que acontece. Por isso Paulo está dizendo, não se submetam novamente ao jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E de que forma a gente experimenta isso? Pela graça de Cristo, por meio da fé em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Você crê nisso? Deseja experimentar uma vida de liberdade plena, de forma que o pecado não tenha mais domínio sobre você? Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa hora. Quero ministrar sobre a sua vida. Quero ministrar sobre você. Como eu disse, nós estamos começando uma jornada hoje. Livres. Livres. A graça de Deus nos torna livres. Não precisamos mais estar debaixo de jugo de condenação, de jugo de escravidão, sendo nós dominados pelo pecado. Ao ponto de Paulo dizer aos Coríntios, ó miserável homem que sou, quem vai me ajudar? A graça de Cristo. A graça de Cristo. E nós estamos começando hoje essa jornada. E o convite para você é que você embarque conosco. Teremos a partir de amanhã 21 dias de oração, jejum, leitura, imersão nessa carta de Paulo aos Gálatas, a fim de que a gente possa entender o que Deus está nos chamando para viver. Mas é necessário que a gente vá, que a gente mergulhe, que a gente se aprofunde, a fim de que a graça de Deus nos torne livres. A graça de Deus nos torne livres.
igreja nenhuma, pastor nenhum, líder nenhum tem autoridade para libertar você do peso do pecado. Quem abre a sua gaiola e faz as suas asas renovarem e voar alto é o Espírito Santo de Deus. Se você deseja nesses próximos 21 dias embarcar conosco nessa jornada e experimentar plenamente a liberdade que Cristo tem para você, quero convidar você a vir à frente e assumir com o Senhor esse compromisso de iniciar e viver essa jornada. Ao final você vai receber uma cartilha, mas vem à frente apresentar a sua vida ao Senhor. Assuma esse compromisso de você viver essa experiência que vai libertar você, em nome de Jesus. À medida que você vier, comece a orar ao Senhor, comece a bendizer o nome do Senhor, comece a apresentar a sua vida